Com esta aula, aula 6, versando sobre produtos de vetores na representação analítica, nós vamos dar por encerrado o tema 6. E o tema 6 é grandezas escalares e vetoriais. O que nós vamos explicar agora é como definir dois produtos de vetores, né? O produto escalar e o produto vetorial, utilizando agora a representação analítica. De novo, o nosso interesse é definir o produto escalar de dois vetores e que nós definimos assim A escalar B, é assim que se lê, né? E esse produto aqui é então o produto escalar, porquanto a grandeza que resulta do produto escalar é uma grandeza escalar, se pode provar isso, né? De acordo com o que nós dissemos na introdução. Então, o produto escalar de dois vetores, ele é, nessa notação, dado por A escalar B. E o resultado do produto escalar de dois vetores é uma grandeza escalar, né? O outro produto é o produto vetorial de dois vetores, A vetor B. Às vezes também se usa assim, esse símbolo, A vetor B. Então, tenho duas alternativas, né? Agora, neste caso, a grandeza que resulta desse produto é uma grandeza vetorial. Então, A vetor B é um vetor, o vetor C, né? Então, eu tenho um produto escalar e um produto vetorial. Nós já explicamos como definimos os produtos escalar e vetorial utilizando a representação geométrica na aula 5. Mas agora vamos explicar como é que a gente define esses produtos, né, na representação analítica. No caso do produto escalar, né, o resultado, né, do produto do vetor A pelo vetor B vai ser uma grandeza escalar, né? Como consta aqui. No outro caso, A vetor B resulta, né, numa grandeza vetorial que vamos designar por C. Mas, nesse caso, o produto vetorial de dois vetores recebe esse nome porque a grandeza resultante é uma grandeza vetorial. Muito bem. Então, eu tenho essas propriedades, né, que eu já enunciei na aula anterior, mas não custa repetir, né? No caso do produto escalar, A escalar B é igual a B escalar A. Mas o produto vetorial é tal que A vetor B é igual a menos B vetor A, né? Então, não é comutativo no caso do produto vetorial, né? Tem essa distinção aqui, né? Veja, é diferente desse caso. Tem um sinal menos aqui. O produto vetorial de dois vetores é muito utilizado na física, né? Por exemplo, para definir a velocidade de uma roda, por exemplo, em função da velocidade angular da roda, ou o momento angular, como ele é definido a partir da velocidade, a força de Lorentz, quando uma partícula está sujeita a um campo magnético. O fato é que existem muitas aplicações do produto vetorial na mecânica, é isso que estamos querendo ressaltar, né? Muito bem. Mas vamos começar pelo produto escalar, né, na representação analítica. Na representação analítica, também é fácil definir o produto escalar, né? Agora, é claro que aqui nós só estamos utilizando
os atributos, componentes x, y, z. Nessa representação dita analítica, o produto escalar do vetor A pelo vetor B é igual ao produto da componente x do vetor A vezes a componente x do vetor B, mais a componente y de A vezes a componente y de B, mais a componente z de A vezes a componente z de B. Observe-se que agora eu estou definindo, né, esse produto escalar, mas utilizando os atributos da representação analítica. Quais sejam os atributos? A componente x de A, a componente y de A, a componente z de a componente x de B, a componente x, y de B e a componente z de B. Ou seja, eu tomo o produto das componentes, né? Eu tenho aqui um caso simples, né? AX igual a 2, AY igual a menos 3 e AZ igual a 1. BX igual a 5, BY igual a 2 e AX igual a 0. Vejo, o produto escalar de A com B é igual a 4, porque ele é o produto de AX 2 vezes BX 5, mais o AY igual a menos 3. Então, menos 3, né, vezes 2 do BY. E 1 a Z vezes 0, né? Porque aqui, na verdade, tem um equívoco, isso aqui é B, né? BZ igual a 0. Esse é o dado, né? BZ igual a 0. Então, tem um exemplo aqui bastante simples, né, envolvendo essa questão. É interessante agora que eu posso determinar o módulo de um vetor considerando o produto escalar do vetor por ele mesmo e extraindo a raiz quadrada. É exatamente a definição que eu tenho aqui. Ou o que é a mesma coisa aqui embaixo, né? O módulo de V é igual a raiz quadrada de V escalar V. Ou ainda, como temos aqui, o módulo de V é igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado. Vx, Vy e Vz são os atributos do vetor na representação analítica, ou seja, são as componentes do vetor. Então, agora eu posso fazer uso do produto escalar para determinar o módulo de um vetor que, na realidade, a gente não usa nessa representação, mas pode ser introduzida aqui também, mas ela é fundamental na outra representação, né? Então, temos aqui um outro exemplo, né? Módulo do vetor A, ou posso determinar o módulo do vetor B, mas aqui eu sou módulo do vetor A, uma continha muito simples, não vale a pena, né? Versores são vetores cujo módulo é igual a 1, cujo módulo é igual a 1. Ou seja, a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado é igual a 1. Esses vetores especiais, né, que tem módulo 1, nós chamamos de versores. É uma questão de nome, né? Então, um versor é um vetor cujo módulo é igual a 1. Né? Finalmente, vamos agora ao produto vetorial de dois vetores nessa representação. Claro que agora temos grandezas aqui importantes, né, que são definidas a partir do produto vetorial. Aqui, agora, a gente não usa, né, o ângulo θ, nem módulo, nem nada, né? Nessa representação, ou em qualquer representação, dois vetores são paralelos se A vetor B é igual a 0. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, e aí eu confesso, né, que é um pouco mais complicado determinar, né, o vetor V, né, que é igual a
vetor B, agora, veja, eu preciso achar as componentes do vetor V, Vx, Vy, Vz. A regra é esta aqui. Vx igual a YBZ menos AZBY. Então, dá um pouquinho só de trabalho, né? Vy igual a ZBX menos AZBX. E Vz é igual a XBY menos AYBX. Para a gente memorizar essa regra, o que a gente faz normalmente, né, é a gente colocar assim, né? Eu tenho aqui x, y, né, e z, nessa ordem. Então, veja, a regra é o seguinte: componente x do vetor V, né, é igual a componente y do vetor A e a componente z do vetor B. Menos, aí agora o outro passo é mudar, né? Mas veja, Vy é igual a AZ, sempre nessa ordem aqui. É sempre bom levar em conta, então, essa ordem. Vy é igual a AZ vezes Bx, e aí o outro termo é só trocar e colocar o sinal menos. Vz, olha aqui, Vz é igual a Ax vezes By. Claro que o outro pedaço vai com sinal menos trocando y por x. Essa é a maneira mais simples para a gente guardar essa regra. De qualquer maneira, na representação analítica, as componentes são definidas a partir de produtos de componentes, né? Nesse caso, do produto vetorial de dois vetores. E com isso, então, encerramos o tema 6.